Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Siqueira, professora de matemática da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre fenômenos que se repetem de forma periódica, função polinomial do segundo grau, cálculo de máximos e mínimos e radiano como unidade de medida de arco. A nossa primeira abordagem está relacionada aos fenômenos que se repetem de forma periódica. Você sabe o que são repetições de forma periódica? Alguns exemplos são vivenciados em nosso dia a dia, como por exemplo, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, as fases da lua, tudo de uma forma cíclica. Na matemática, veremos a repetição periódica no estudo da trigonometria, onde usaremos sobre o plano cartesiano uma circunferência de raio unitário, centro e origem, também chamada de círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é dividido por dois eixos cartesianos, x e y, e é dividido em 4 quadrantes. A sua leitura é no sentido anti-horário, onde uma volta tem 360 graus, que volta ao ponto de partida, repetindo voltas quantas vezes quisermos ou necessário. Temos uma representação de um círculo trigonométrico de raio unitário, centro em O, origem em A, divididos pelos eixos cartesianos x e y e os respectivos quadrantes, lembrando que o ponto A se move no sentido anti-horário pela extensão da circunferência, assim como as posições dos quadrantes. Vamos agora observar o exemplo acompanhando os passos a seguir. Construir um círculo simbolicamente com raio unitário, traçar os eixos cartesianos x e y, marcar o centro O, marcar a origem A, marcar o ponto B igual a uma volta, marcar o ponto C igual a 1/4 de volta, marcar o ponto D igual a meia volta, marcar o ponto E igual a 3/4 de volta, marcar o ponto F igual a 2 voltas, marcar o ponto G igual a 2 voltas e meias. As voltas são chamadas de repetições periódicas e formam arcos sobre o círculo trigonométrico, assunto que veremos em um estudo mais à frente. Veremos à frente, em nossos estudos, mais informações sobre repetições periódicas em trigonometria. Agora, vamos conhecer função polinomial do segundo grau. A função polinomial do segundo grau também é conhecida como função quadrática e é escrita na forma f de x é igual a ax² mais bx mais c. Como função, gera gráfico representado por parábolas, como mostra a figura. Sendo assim, a função quadrática é toda função em f de R em R, na qual f de x é igual a x² mais bx mais c, com a igual a zero, pois com a igual a zero não teremos função do segundo grau, mas sim uma função do primeiro grau. Podemos escrever f de x igual a y. Os coeficientes de uma função quadrática são os números reais representados por a, b e c. Vamos entender o significado de cada um na função f de x igual a x² mais bx mais c. Coeficiente A determina a concavidade da parábola e a abertura da mesma. A maior que zero, a concavidade da parábola para cima. A menor que zero, concavidade da parábola para baixo. Coeficiente B determina a inclinação da parábola após passar o eixo y. B menor que zero, a partir da interseção com o eixo y, a curvatura da parábola irá descer. B maior que zero, a partir da interseção com o eixo y, a curvatura da parábola irá subir. B igual a zero, a partir da interseção com o eixo y, não existirá inclinação. Coeficiente C representa o ponto de interseção da parábola com o eixo y. F de x é igual a 2x² menos 4x mais 1. O mais 1, onde a parábola corta o eixo y. Vamos agora identificar os coeficientes de uma função polinomial e fazer uma análise da representação gráfica conforme os coeficientes. Atenção nos exemplos. Exemplo de como identificar os coeficientes de uma função polinomial do segundo grau.
f de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 8. A é igual a menos 2, B é igual a mais 3, C é igual a menos 8. Exemplo de como apresentar graficamente os coeficientes de uma função polinomial do segundo grau. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 5. Se A é menor que zero, a parábola tem concavidade para baixo. E sendo C igual a mais 5, a mesma intercepta o eixo y no ponto mais 5, como mostra a figura. De acordo com a concavidade das parábolas, vamos calcular os valores de máximo e mínimo das funções. Tanto para cálculo de máximo como para cálculo de mínimo de uma função quadrática, precisamos encontrar o valor das coordenadas dos vértices das parábolas, ou seja, x de v, y de v. X de v é igual a menos b sobre 2a e y de v é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quando falamos no ponto mínimo de uma parábola, estamos nos referindo ao xv e yv do vértice da parábola com concavidade para cima. Quando falamos no ponto máximo de uma parábola, estamos nos referindo ao xv e yv do vértice da parábola com concavidade para baixo. Vamos fixar o que aprendemos com exemplos. Exemplo 1. Determine o ponto mínimo da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 6. Solução. X de v é igual a menos b sobre 2a. X de v é igual a menos 8 sobre 2 vezes 2. X de v é igual a 8 sobre 4. X de v é igual a 2. Y de v é igual a menos delta sobre 4a. Y de v é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 6. Y de v é igual a menos 64 menos 48 sobre 8. YV é igual a menos 16 sobre 8. YV é igual a menos 16 sobre 8. YV é igual a menos 2. Logo, o ponto mínimo é 2 menos 2, como mostra o gráfico. Exemplo 2. Determine o ponto máximo da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Solução. X de v é igual a menos b sobre 2a. X de v é igual a menos mais 4 sobre 2 que multiplica menos 1. X de v é igual a menos 4 sobre menos 2. X de v é igual a 2. Y de v é igual a menos delta sobre 4a. YV é igual a menos 4 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica menos 4. Tudo isso sobre 4 vezes menos 1. Y de v é igual a menos 16 menos 16 sobre menos 4. YV é igual a 0 sobre menos 4. Y de v é igual a 0. Logo, o ponto máximo é 2, 0, como mostra o gráfico. Todos focados nas funções? Então, vamos resolver alguns problemas envolvendo máximos e mínimos. O gerente de um estabelecimento comercial observou que o lucro L de sua loja dependia da quantidade de clientes C que frequentava o mesmo diariamente. Um matemático, analisando a situação, estabeleceu a seguinte função: L de C é igual a menos C ao quadrado mais 60C menos 500. Qual seria o número de clientes necessário para que o gerente obtivesse o lucro máximo em seu estabelecimento? Solução. Analisando a função L, observamos que A é igual a menos 1, logo A é menor que zero, de onde concluímos que o gráfico é côncavo para baixo, possuindo um valor máximo. Calculando o x do vértice. XV é igual a menos B sobre 2A. XV é igual a menos 60 sobre 2, que multiplica menos 1. XV é igual a menos 60 sobre menos 2. XV é igual a 30. Logo, o estabelecimento tem o lucro máximo quando atende 30 clientes por dia. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função:
y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Solução. Parábola com concavidade voltada para baixo. Coeficiente da função a igual a menos 1, b igual a 60 e c igual a 0. A altura máxima será representada por yv. yv é igual a menos delta sobre 4a. yv é igual a menos 60 ao quadrado menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica 0, dividido por 4, que multiplica por menos 1. yv é igual a menos 3.600 menos 0, divididos por menos 4. yv é igual a menos 3.600 sobre menos 4. yv é igual a 900. Logo, a altura máxima atingida pelo avião, de acordo com a função, foi de 900 metros. Lembro que no início falamos sobre fenômenos que se repetem de forma periódica e associamos ao círculo trigonométrico? Então, vamos falar sobre radiano como unidade de medida de arco e transformações para graus e vice-versa. Vamos primeiro ver a representação gráfica do círculo trigonométrico, dividido em graus, como mostra a figura. Agora, a equivalência entre graus e radianos. 360 graus é igual a 2π, ou 180 graus igual a π. Desta forma, podemos fazer uma releitura em radianos da figura anterior. Vocês perceberam que vimos exemplos de medidas de arcos em graus e radianos? Vamos trabalhar as transformações entre as unidades. Percebemos anteriormente que as medidas em graus e as medidas em radianos são equivalentes, portanto, usaremos nas transformações regra de 3 simples. 360 graus está para 2π, ou 180 graus está para π. Exemplo 1. Transformar 60 graus em radianos. 180 graus está para π, assim como 60 graus está para x. 180 graus vezes x é igual a 60 vezes π. X é igual a 60 graus π sobre 180. X é igual a π sobre 3 radianos. Exemplo 2. Transformar π sobre 4 radianos em graus. 180 graus está para π, assim como x está para π sobre 4. π vezes x é igual a 180 graus vezes π sobre 4. π vezes x é igual a 45 graus vezes π. X é igual a 45 graus π sobre π. X é igual a 45 graus. Chegamos ao final. Como adquirimos informações sobre a matemática e sua aplicação? Continue estudando. Até o nosso próximo encontro.